Você viu como é legal tocar um instrumento musical com os olhos vendados? Você já fez isso alguma vez? Será que é fácil? Será que é difícil? Ah, não é nada fácil não, é bem difícil. Hoje nós vamos conhecer a nossa segunda história dos grandes compositores que nós estamos estudando. Semana passada nós aprendemos sobre Beethoven, que ele gostava muito de tocar piano. Hoje nós vamos estudar sobre a vida de Mozart. Você sabia que o pai de Mozart, ele gostava de vendar os olhos de Mozart e fazer com que ele tocasse os instrumentos musicais? Nossa, quão difícil, né? Já é difícil tocar olhando, imagine com os olhos vendados. Pois é, você vai conhecer hoje na história de Mozart quais foram os dois instrumentos musicais que o pai de Mozart forçava ele a tocar com os olhos vendados. Você vai assistir primeiro a história dele, da vida dele, que é muito legal. E no final da história, eu vou dizer para você como será a nossa aula prática de hoje, tá bom? Então preste agora bastante atenção na aula, na história e na vida desse grande compositor chamado Mozart. Ilustrando História. Muitos dos maiores compositores de música erudita escreveram 5, 6, 9 sinfonias ao longo da vida. Mas houve um compositor que escreveu nada menos do que 41 sinfonias. Enquanto grandes nomes da música de concerto escreviam 2, 3 ou até 5 concertos para piano, este mesmo músico escreveu 27 e um total de mais de 600 obras. E isto em apenas 35 anos de sua curta vida. Um gênio cujo nome era Wolfgang Amadeus Mozart. Ele nasceu na cidade de Salzburgo, na Áustria, em 1756. Seu pai, um conhecido violinista e músico experiente, ao notar a grande habilidade do pequeno Mozart para a música, passou a se dedicar à formação musical do filho e a levá-lo por diversas cidades da Europa, encantando as cortes pelas quais passava, fazendo com que o filho tocasse o violino e o piano, muitas vezes de olhos vendados. A primeira destas viagens aos 6 anos o levou à Alemanha e em seguida a Viena, onde tocou para a imperatriz Maria Teresa da Áustria. Num destes encontros no Palácio de Schönbrunn, o atrevido menino Mozart teria pedido a filha da imperatriz em casamento, a futura rainha da França, Maria Antonieta. Bem, eles não se casaram, mas Mozart ao menos recebeu o reconhecimento de seu talento. As inúmeras e longas viagens de Mozart levaram-no também a diversos centros musicais na Europa. Foi na França que seu pai publicou as primeiras composições impressas de Mozart, quando tinha apenas 7 anos. A genialidade do jovem Mozart era tão admirável que certa vez precisou escrever uma de suas obras fechado em uma sala, sozinho, para provar que era ele, de fato, quem as compunha. Dotado de uma memória auditiva incrível, com 14 anos, reproduziu de memória a obra Miserere, de Gregório Allegri, após ouvi-la uma única vez. Aos 25 anos, Mozart decidiu morar em Viena, onde conheceu Constance Weber, com quem se casou e teve 6 filhos. Esta época de sua vida ficou marcada por uma grande produção artística, concertos para piano, músicas vocais solo, corais e óperas. Sua saúde, no entanto, era muito frágil e em 1791 veio a falecer. Ainda que tenha desfrutado de boa condição econômica durante a vida, Mozart faleceu na miséria e foi enterrado em vala comum no cemitério central de Viena, onde ainda hoje milhares de pessoas o reverenciam em um memorial simbólico construído em sua homenagem. A música e as notas deste gênio austríaco chamado Mozart ficarão marcadas na história para sempre. Muito legal a história de Mozart, né, crianças? Vocês aprenderam que ele tocava piano, né? E tocava também o quê? Violino. E esses instrumentos eram os instrumentos musicais que o pai dele forçava ele tocar, olha, com os olhos vendados. Já pensou tocar piano com os olhos vendados e tocar o violino com os olhos vendados? Ai, não é nada fácil, né? Então agora você vai prestar bastante atenção, que eu vou ensinar para você como é que você vai fazer a sua prática de hoje, tá bom? Então vamos lá.
Então, crianças, vocês vão pegar 2 folhas de papel da cor que você tem em casa e você vai desenhar em uma folha de papel o contorno do violino e na outra folha o contorno do piano. E depois você vai recortar o contorno dos instrumentos musicais e vai colar no seu caderno de desenho. Assim será a nossa atividade de hoje para representar os 2 instrumentos musicais que Mozart mais gostava de tocar e que ele tocava, com os olhos vendados. Legal, né, crianças? A nossa prática de hoje. Então, você vai pegar o seu piano, o seu violino e vai colar no seu caderno de desenho para ficar bem bonito. Os 2 instrumentos musicais, que o Mozart gostava mais de tocar e tocava com os olhos vendados. Então, não esqueça, fotografe a sua atividade, adicione no Eclass para que eu possa fazer a correção. Então, até na próxima aula, que nós vamos conhecer um novo compositor, um novo músico. Tchau, tchau!